Tendo a existência de quórum, declaro aberto os trabalhos da 8ª sessão do dia de hoje, 21 de março do ano 2025, desta terceira Câmara de Direito Privado. Bom dia aos meus colegas, Marcos Felipe Paulo de Tarso, ao Procurador de Justiça, doutor Emanuel, ao Defensor Público, doutor Alderi, aos nobres advogados, servidores, assistentes, colaboradores e à Polícia Militar, que sempre esteve presente em todas as sessões. Peço a Deus que tudo transcorra bem por ocasião desta sessão. E agradeço a Deus o dia de hoje. Passo a votação da sessão da ata anterior. Todos aprovam? Pela aprovação, senhora presidente. Também aprovo. Leitura pela secretária dos processos adiados e retirados em pauta. Julgado. De ordem da presidência da Câmara, passa agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Todos os processos de relatoria do desembargador Raimundo Nonato foram adiados. 39 da pauta, 0890618, dígito 25.2014.8.06.0001, apelação. 165 da pauta, 063-1298, dígito 79.2024.8.06.0000, agravo de instrumento. 167 da pauta, 063-1302, dígito 19.2024.8.06.0000, embargo de declaração. 173 da pauta, 010-7129, dígito 92.2018.8.06.0001, apelação. 186 da pauta, 016-6804, dígito 83.2018.8.06.0001, apelação. 193 da pauta, 086-6375, dígito 17.2014.8.06.0001, apelação. 237.0001.448, dígito 29.2024.8.06.0000, conflito de competência. Pronto, tem uma preferência presencial. Vou só localizar aqui o número de ordem. Apelação civil da primeira vara civil da comarca de Aquiraz. Processo número 002052648, ano 2017. José Menescal de Andrade Júnior. Não, um momento. Um momento. Como é o seu nome, doutor? É o mesmo? Eu ia começar pela idade. Eu ia começar por ele. Ele é mais experiente que você. Não, vocês vão repartir a experiência que sobrar. Então, Menescal de Andrade Júnior é da parte de José Arnaldo. É apelado ou apelante? Então, são duas citações hoje desse processo. Tem outro advogado? Deixa eu procurar aqui esse processo.
De minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Dispensa a leitura do relatório, doutor. 15 minutos para a sustentação. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar a excelentíssima senhora desembargadora Cleide Aguiar, presidente desta Egrégia Câmara, desembargador Paulo de Tarso, prazer rever Vossa Excelência, desembargador Marcos William, e senhor procurador de Justiça, senhor defensor público, funcionários, muito bom dia, meus cumprimentos. Como dito, meu nome é José Menescal de Andrade Júnior, ocupo essa tribuna na qualidade de advogado do autor, apelante e também apelado, José Arnaldo dos Santos Soares, uma vez que as réis também interpuseram apelação. Tem-se nesse processo, excelências, que a presente ação foi julgada parcialmente procedente, tendo em suma a decisão, após, inclusive, embargo de declaração, acolhido o pedido do autor, ora apelante, e reconheceu a resolução de contrato entre o autor e as réis, relativo a um imóvel do empreendimento Golfville, na Estrada da Prainha, Porto das Dunas, em Aquiraz, bastante conhecido na região e aqui também nesta capital. Então, foi o primeiro acolhimento da sentença foi a resolução do contrato em decorrência de atraso patente comprovado na entrega do empreendimento. A decisão de primeiro grau também acolheu o pedido do autor no sentido da devolução da totalidade da quantia paga pelo apelante, pelo imóvel, seguindo a orientação da súmula 543 do STJ, que ressalte tem importância fundamental neste processo, uma vez que esse processo é sujeito ao Código de Defesa do Consumidor e não houve culpa do comprador na resolução do contrato, mas culpa exclusiva das réis do presente processo. A sentença de primeiro grau condenou também no pagamento de danos morais no valor de 20 mil e, por fim, no ônus de sucumbência, custas e honorários advocatícios. A bem da objetividade, desembargador Paulo de Tarso, além da devolução da totalidade da quantia paga pelo autor, que, como eu disse, foi acolhido pela sentença junto com os outros itens, a apelação pediu a indenização compensatória decorrente do atraso indubitável, como eu falei, na entrega do empreendimento. Veja bem, é a indenização compensatória prevista no próprio contrato, é cláusula contratual no item 6.3, que obviamente consta nos autos e prevê esta indenização compensatória. Ela diz que, em caso de atraso na entrega do imóvel, será paga uma indenização ao comprador, ora apelante, e além dos outros itens previstos no contrato e que foram também objeto da ação e que foram deferidos na sentença. E, a bem da objetividade, a nossa apelação tem este ponto, é este o ponto fulcral no nosso recurso. Assim, nós pedimos que sejam confirmadas as condenações impostas na sentença, todas elas, e que, além disso, esta Câmara defira a condenação do pagamento desta indenização compensatória no contrato, repito, prevista em cláusula contratual expressa que consta nos autos.
Além deste pedido, afigura-se procedente, é importante, eu quero chamar a atenção aqui, um precedente desta própria Câmara, de relatoria do eminente desembargador Marcos William Leite de Oliveira, no processo 013-0062-93, 2017-806-0001, que tem no polo passivo as mesmas rés que são litisconsortes passivas aqui nesta apelação ora apreciada. A matéria é praticamente a mesma, com pequenas nuances na sua constituição, na sua natureza. E esta Câmara leva em conta, como eu disse, e que eu disse que tem importância para o julgamento desta apelação, a súmula 543 do STJ, que prevê a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo comprador. E esta devolução integral e imediata tem natureza diferente, natureza distinta da indenização compensatória a que eu me referi anteriormente e que é prevista expressamente no contrato. Portanto, pelo precedente e pela distinção da natureza dos dois itens do pedido de apelação, eu chamo a atenção para essa própria de distinção e para a pertinência da confirmação da condenação da resolução do contrato e devolução imediata dos valores pagos e pela condenação na indenização compensatória que data máxima vênia de forma injusta não foi concedida na sentença de primeiro grau. Então, é esta a nossa argumentação, e eu rogo a vossas excelências que, levando em conta a súmula 543 e a distinção entre os dois itens, que a sentença seja confirmada em todos os seus itens deferidos em favor do apelante e que condene também na indenização compensatória pelo atraso na obra, pelo atraso na entrega do imóvel que efetivamente ocorreu. Muito obrigado. Aguardo o julgamento pedindo justiça na aplicação do caso. Bom dia. Parabéns, doutor, pela sua explanação. O outro advogado não pediu sustentação. Eu, como relatora, vou passar a leitura da proposta de ementa. Direito Civil e Consumidor, apelações cíveis, rescisão de contrato de promessa de compra e venda, legitimidade passiva da Brisa Empreendimentos Imobiliários Limitada, empresa que figura como vendedora no contrato firmado com o autor e integra o consórcio Condomínio Golfville 2. Aplicação da teoria da aparência, possibilidade, atraso na entrega de área comum, culpa exclusiva das vendedoras caracterizada, inocorrência de caso fortuito ou força maior, dano moral configurado, situação que extrapola o mero aborrecimento, indenização reduzida para R$10 mil, importância que atende aos precedentes desta egrégia Câmara e às peculiaridades do caso concreto. Restituição integral dos valores pagos. Súmula 543 do STJ. Cláusula pendal. Aplicação. Recurso do autor provido. Recurso da Brisa Empreendimentos Imobiliários Limitada, desprovido. Recurso da FAVO S.A. Empreendimentos Participações, Construtora Comé S.A. e Consórcio Golfville 2, parcialmente providos. Então, foi reduzida a indenização, foi vista a cláusula pendal.
Pronto, como foi dito, eis o voto ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo Tasso para o voto. Também acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso do autor para dar provimento e recurso da parte da Brisa Empreendimentos Imobiliária Limitada, conhecido para negar provimento e recurso da Fava S.A. Empreendimentos, Participações, Construtora Comércio S.A. e Comércio Golfville 2, conhecido para dar parcial provimento. Passou de 20 mil para 10 mil. Pronto, doutor, agora vamos aguardar posteriormente a leitura do voto por Vossa Excelência, e se tiver alguma dúvida, algo a pedir, tem o recurso próprio, não é isso? Os embargos. Se houver alguma omissão. O próximo de pauta, 31, doutor Aito Amorim. Sim, Excelência, sou de Sobral. Minha família toda é de Sobral. Ah, muito bem. Sou de Sobral. Sou de Sobral com muito orgulho. Pronto, vamos lá para o próximo. Bom dia a todos, senhores embargadores, ilustres colegas. Doutor, antes de começar, eu vou dizer aqui no processo, apelação civil, 4ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, número 019, confira aí, doutor, 019-525-992-2017, de minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Dispensa a leitura do relatório, doutor. 15 minutos para a sustentação. É uma missão meio complicada, porque eu sou o próprio autor. Trabalhamos no processo na Justiça do Trabalho durante anos. E inadvertidamente, o sindicato da UES nos desconstituiu, sabendo que o processo já tinha precatório, decidido e o requisitório. Mesmo assim, a gente não estava tomando conhecimento das facetas que estavam por detrás das facilidades da reclamada, ou recorrida com o Ministério Público. Fizeram um acordo sem a gente ter conhecimento, vindo a termos conhecimento somente em 2016. Procuramos os respectivos senhores, hoje desembargador doutor Franzé, da Justiça do Trabalho nossa, o ex-juiz doutor Lucêncio Shoa, o Marcelinho, filho dele, e o doutor Carlos Henrique Cruz. Receberam, à época, o cálculo era 1.656.000, mas fizeram um acordo de 1.390.000. E fomos a cada um a seus respectivos escritórios grandes e pessoas renomadas. A gente barruava no fórum e se cumprimentava. Conseguimos voto para o doutor Franzé, para ser membro desembargador, com outros colegas. Só o nosso, do meu pai e do meu filho, não era o suficiente. Mas ele hoje é desembargador ativo e professor. À época era funcionário do Banco do Brasil. Doutor Carlos Henrique Cruz também, e falamos um a um o retorno desse recurso nosso. Consequentemente, adiando, chegou ao ponto que fizemos a ação.
e as suas contestações fala só em prescrição. Aí prescreve sinceridade, prescreve honestidade, prescreve idoneidade, não prescreve. Então, assim, requero de Vossa Excelência que dê provimento ao pleito e, consequentemente, o benefício a ser recebido. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela explanação. Proposta de emenda, direito processual civil, apelação civil, princípio da dialeticidade, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não conhecimento do apelo, não conhecimento do recurso adesivo. Doutor, seu caso não foi nem conhecido o apelo, então eu não tenho como falar sobre o mérito da questão. Quanto aos demais razões, fundamentos, Vossa Excelência vai ter acesso ao voto e, se não entender, poderá Vossa Excelência entrar com recurso cabível. Bom. Vai colher o voto, não, senhora presidente? Desculpe, sim. Hoje está tão calmo, nem precisava de urgência. Vamos terminar cedo hoje. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Eu também acompanho Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso do apelo e recurso adesivo não conhecido. Pronto, número de pauta, 158. Relator, desembargador Max Willam. Processo de apelação número 005-07-7311-2021. Segunda Vara da Comarca de Horizonte. Dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispensa, Excelência. 15 minutos para a sustentação. Obrigada. Prezados, bom dia. Gostaria de prestar meus cumprimentos aos eminentes embargadores componentes desta colenda Câmara, membro do Ministério Público, membro da Defensoria Pública, servidores e demais colegas, tanto no presencial quanto no remoto. Excelências, eu sou representante da parte apelante, na qual ela veio a ter um processo ajuizado em decorrência de uma situação automobilística que resultou no falecimento do filho da parte apelada. Excelências, eu gostaria de destacar nesse processo algumas situações, alguns documentos específicos. Só abrir aqui. Pronto, Excelências. Primeiramente, Excelências, eu gostaria de dar destaque que, na verificação que foi realizada no local, consta a seguinte informação. O ônibus, o coletivo era o veículo 1, e a moto de condução pelo primo do falecido, no qual o falecido se encontrava na garupa, tem a seguinte indicação da situação do acidente. A motocicleta Honda V2, com base na análise dos vestígios indicados, constatou-se que o V1, que seria o coletivo, estava no acostamento da pista de rolamento sentido decrescente, esperando para converter à esquerda, quando o V2, que seria a moto, seguia na mesma faixa de rolamento sentido decrescente. Ao aproximar-se de V1, que já havia começado a conversão à esquerda,
perdeu o controle e tombou sobre a pista, vindo os 2 ocupantes a cair do solo. E nesse momento que efetivamente resultou no atropelamento e falecimento do descendente da apelada. Excelências, a própria narrativa da polícia que fez da polícia que fez a análise do local atestou que não houve realmente um choque entre os veículos, que na verdade o veículo da apelante já se encontrava em conversão, deu toda a sinalização, encontrava-se em velocidade extremamente baixa, quando o veículo 2, não atento à conversão, veio a tombar na pista e com isso acarretou no atropelamento do garupeiro. Com isso, excelências, eu gostaria de destacar, inclusive, o depoimento testemunhal que foi apresentado em sede de instrução. A advogada da suplicada fez o seguinte questionamento: senhor, sabe qual foi o local do ônibus que houve a colisão entre a moto e um ônibus? A testemunha indicou. Na verdade, não houve a colisão, né? Não houve colisão com o veículo nosso ônibus, veículo e a moto. Houve uma derrapagem e, pelo que o motorista mencionou, o garupeiro foi arremessado. Isso ele indicou aos 3 minutos e 18 da gravação. A advogada continuou o questionamento. Então, o ônibus não chegou a tocar na moto. Não houve um choque entre a moto e o ônibus. A moto teria se desequilibrado. É isso? E a testemunha confirmou aos 3 minutos e 42. Isso. Ou seja, excelências, a dinâmica do acidente demonstra que houve uma culpabilidade do motoqueiro, do motorista da moto, em não se atentar ao procedimento correto. Inclusive, excelências, no depoimento testemunhal, foi destacado que houve a sinalização, que houve o devido procedimento pelo motorista, em que inclusive ele se encontrava de tão extrema baixa velocidade que ninguém do ônibus sofreu sequer um arranhão. Tanto, excelências, que aos 4 minutos e 23, a advogada voltou a questionar a testemunha. Algum passageiro chegou a ficar lesionado, machucado? E a testemunha indicou, nenhum passageiro ficou lesionado nem machucado. Excelências, inclusive, consta um boletim de ocorrência, as folhas 78 e 79, que fala dessa dinâmica do acidente, corroborando que houve realmente uma culpabilidade do motoqueiro na derrapagem e que veio a ocasionar fatalidade. Com isso, excelências, há de ser reconhecida a ilegitimidade da empresa apelante, tendo em vista que ela atuou com a devida, o motorista da apelante atuou com a devida cautela, estava parado no acostamento para fazer a conversão, fez a devida sinalização e se encontrava em baixa velocidade. Caso vossas excelências não entendam pela ilegitimidade, no mínimo, dada a situação do acidente, a culpa concorrente com o motorista da motocicleta há de ser reconhecida. Por fim, excelências, eu gostaria de destacar que também houve a requisição para modificação dos juros e correção, em especial observância à taxa Selic, que inclusive, até por questão da modificação legal posterior ao proferimento da sentença, houve uma lei de 2014 que fez essa modificação, e com isso, excelências, roga-se efetivamente para que haja essa modificação dos índices de correção e juros. Assim, excelências, eu concluo minha sustentação rogando primeiramente que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante diante do que foi apresentado sobre o motorista da motocicleta. Caso não entendam dessa forma, de forma argumentativa, que seja reconhecida a culpa concorrente com a minoração dos danos morais e, por fim, entendendo pela manutenção, que haja modificação dos juros e da correção. Obrigada. Parabéns, doutora, pela explanação. Ao desembargador Max William para o voto. Obrigado, senhora presidente. Como relator. Muito obrigado. Reitero o cumprimento a Vossa Excelência, o eminente desembargador Paulo, senhor procurador, doutor Emanuel Girão, senhor defensor, doutor Alderi, cumprimento de forma particular a doutora
Tatiana Fassani, os demais advogados aqui presentes e todos que nos acompanham. Vou passar, então, a ler a ementa e o voto será disponibilizado ao final da sessão. Caso em exame. Apelação civil interposta por empresa de transporte coletivo contra a sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos morais, condenando-a ao pagamento de indenização em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do filho dos autores. 2. O acidente ocorreu no quilômetro 60 da BR-116, em Chorozinho, Ceará, envolvendo ônibus da empresa recorrente e motocicleta conduzido por terceiro, na qual o filho dos promoventes era passageiro. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa pelo evento e fixou a indenização em R$40 mil. Questão em discussão. A controvérsia cinge-se a 1. Verificar a responsabilidade civil da empresa recorrente pelo acidente fatal. 2. Avaliar se a culpa exclusiva ou concorrente de terceiros apta a afastar ou mitigar a obrigação de indenizar. E 3. Analisar a adequação do valor da indenização fixada. Razão de decidir. O boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal atesta que o ônibus encontrava-se no acostamento e iniciou manobra de conversão sem a devida cautela, fator determinante para o acidente. 5. A tese de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta diante da prova técnica, que atribuiu ao motorista do ônibus a falha no dever de atenção ao tráfego. O ônus de comprovar eventual culpa de terceiro incumbia a empresa recorrente, artigo 373, 2 do CPC, do qual não se desincumbiu. 6. A indenização por dano moral é devida, considerando a perda do filho dos promoventes, o quanto fixado em R$40 mil, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. A compensação da indenização com eventual valor recebido do seguro DPVAT é incabível, pois este tem natureza distinta e não cobre dano extrapatrimonial. Dispositivo e tese. Apelação civil conhecida e desprovida, honorário majorados para 15% do valor da condenação. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o relator, ratificando meu voto provisório. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigada, um bom trabalho a todos. Número de pauta, 151. Davi César Gouveia, o advogado da apelante. O relator, Max William Leite Oliveira. Dispensa a leitura do relato. Número do processo, apelação civil, número 00737767, 22/2006. 007-376-722-2006. Quinta Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Bom dia, desembargadora. Sim, senhora. Dispenso. 15 minutos para a sustentação. Bom dia a todos. Saudações renovadas nessa manhã de sexta-feira. Eminente desembargadora presidente desta terceira Câmara de Direito Privado, desembargadora Cleide Alves de Aguiar, eminente relator, desembargador Marcos William Leite de Oliveira, eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, demais integrantes, a PGJ presente, Defensoria Pública, servidores, estimados colegas advogados, Força Policial aqui presente. Aparentemente, a apelação que se tem em debate no momento desta sustentação oral, ela é de simples resolução. No entanto, se faz necessária a nossa sustentação nesta manhã, ainda que de forma breve, com o intuito de ilustrar, avivar, né, porque sabe o que se escreve no papel, não tem o flagrare, não se transmite a emoção, não se circunstancia o que de fato se passou. Tem-se uma relação de locação entre a parte apelante, no caso é uma pessoa jurídica, né, uma empresa de turismo, que alugou uma loja num shopping center aqui de Fortaleza, intermediada por uma imobiliária muito conhecida, por que não dizer até pelo estado todo, que no caso
a SJ Administração de Imóveis, o qual impõe inúmeras condições para se ter para alugar um imóvel sob sua administração a um pretenso locatário, e caução de 6 meses, imóvel, enfim, uma série de exigências, da qual faz denotar e anima na pessoa que está ali alugando aquele imóvel sob a administração desta imobiliária, que está tudo bem, que está tudo tranquilo e que não vai se ter nenhum percalço. Esse processo, pelo próprio ano dele, 2006, ele se origina a partir de um contrato de locação para fins não residenciais, firmado em maio de 2005, com fim em maio de 2007, no qual fora concedida uma carência de 1 ano ao locatário, no caso, essa empresa de turismo, eximindo do pagamento de aluguéis. Ocorre que tudo, aparentemente, se iniciou de uma forma normal, corriqueira, até que um belo dia, logo no 3º mês da locação, a Coelce chegou lá no ponto e cortou a luz da loja. Uma loja de turismo, né? Imagine só, excelências, uma empresa que vende pacote de turismo, viagens internacionais, passeios, o que é que ela deve prezar mais? Pela credibilidade dela, pela honra dela, pela imagem. Então, imagine-se, eu sou um cliente, quero comprar um pacote de turismo dessa empresa. Estou lá sentado, estão me colocando as condições, as vantagens de comprar aquele pacote oferecido pela empresa, e a Coelce vem e corta a luz. A credibilidade dessa empresa foi por terra na mesma hora. Se ela não consegue pagar uma fatura de energia, que dirá me garantir a segurança de um pacote de turismo, de uma viagem. Então, a empresa ficou no escuro, sabe-se que a Coelce, no caso a Enel, demora a fazer uma religação, mesmo que você contrate aquela religação em caráter de emergência, de urgência, leva por baixo um dia. Sabe-se que uma empresa, por menor que seja, quanto menor maior a vulnerabilidade, porque é um dia a menos de trabalho, é um dia a mais de encargo para se pagar. E por que foi que a energia foi cortada? Por conta de débitos da locação anterior, da locação que antecedeu a locação dessa nossa empresa, da parte apelante. Então, sabe-se que, no momento da entrega do imóvel dado em locação, e no momento até do recebimento das chaves do antigo locatário, administrador, ele tem que entregar o quê? A quitação de IPTU, condomínio, se assim o for, tiver previsão no contrato, água e energia. Não pode incidir nenhuma dívida sobre o imóvel, principalmente aquelas dívidas ditas pro terreno. E acontece que, nesse ponto, há de ser reconhecido a quebra da boa-fé objetiva e uma falha da imobiliária em não exigir do locatário anterior a exibição da quitação desses débitos. E aí passou o imóvel para frente, em locação para o meu constituinte, para a empresa, que acreditava estar tudo normal. Até que um dia foi surpreendido com um corte danoso e, com base em tudo isso, pleiteou-se uma indenização por danos morais, né? À base de tudo que já se tem simulado pelo STJ de que, sim, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral e demais julgados que já tornam esse entendimento pacífico. No entanto, o juízo de origem, e aqui se respeita demais, não se tece nenhuma crítica, né, porque se confia justamente no duplo grau de jurisdição, para que se possa revolver o debate na instância apropriada, entendeu lá que nada disso era culpa da SJ, mas era culpa da nossa própria, do meu constituinte, da empresa, que não se cercou das diligências necessárias e que uma parte desse débito foi o ocasionador do corte. Na verdade, pela regra da ANEEL, sabe-se que o corte ele só pode ser efetuado quando o débito perdura por mais de 60 dias. No caso, o débito que estava explanado nos autos não tinha esse prazo, de forma que o corte, sim, se deu, porventura, em virtude de débito da locação anterior, a qual estava confiada e sob a administração da SJ. Neste ponto, se verifica a omissão, a quebra da boa-fé objetiva e a negligência, e até porque dizer o dolo, porque se você atrai um locador dando 1 ano de carência no aluguel, mas deixa passar um débito de energia, você está levando aquela pessoa para, ainda que jurídica, para a guilhotina.
porque uma hora esse corte vai vir, uma hora esse dano vai ser suportado pela parte mais frágil, que no caso é o locatário, porque o locador está lá cercado pela administradora profissional, por uma série de exigências, por uma série de coberturas contratuais que lhe conferem uma posição, a princípio, extremamente vantajosa em relação ao locatário. É neste cenário, nesse desenvolvimento da nossa tese, que nós estamos aqui para pedir o provimento do nosso recurso com a reforma da sentença, né, sem querer aqui se alongar numa manhã de sexta-feira, como disse agora o desembargador Paulo de Tarso, e nós estamos pedindo aqui a reforma da sentença com o arbitramento dos danos morais e os demais consectários, né, os quais sejam os honorários advocatícios almejados na origem. Muito obrigado, uma excelente manhã a todos, até a próxima, se Deus quiser. Parabéns, doutor. Luísa Fontinelli Ferreira, da parte apelada. Pensa a leitura do relatório, doutora? Bom dia, desembargadora dispensa. 15 minutos para a sustentação. Bom dia a todos, cumprimento vossas excelências, na pessoa do desembargador relator Marcos William, os demais desembargadores, Defensoria Pública, os nobres colegas advogados aqui presentes e servidores. Excelências, como já foi explanado pelo colega, trata-se aqui de uma ação ordinária de indenização por danos morais, né? Mas antes de adentrar no mérito, eu gostaria de iniciar falando da preliminar de prescrição que foi suscitada pela SJ, minha cliente, a quem eu estou representando, lá na contestação, de modo que na sentença o magistrado deixou de analisá-la com base no 488 do CPC, considerando que o mérito nos foi favorável. E o que é que ocorre? Verificando os autos, a gente percebe que a ação foi ajuizada em abril de 2006, mas somente em agosto de 2021 que a minha cliente foi efetivamente citada para apresentar a defesa. E não por culpa do Poder Judiciário, tá? Mas por absoluta inércia da parte autora, né? Considerando que os autos físicos eles foram mantidos em carga de 30 de outubro de 2008 até 12 de março de 2018. Motivo pelo qual a gente requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, e ainda que vossas excelências não entendam por essa prescrição, foi levantado também o artigo 485, inciso 2 do CPC, que prevê que o processo será julgado sem resolução do mérito quando os autos ficarem parados por mais de um ano, por negligência de alguma das partes, que é o que se verifica também claramente nesse caso. Outra preliminar levantada em sede de contrarrazões que merece destaque é a ilegitimidade passiva da SJ para figurar nessa ação. Ora, não há fatos que a vinculem diretamente com esse suposto corte vexatório de energia, e muito menos para figurar nessa ação, porque a SJ figura somente como uma mandatária dos locadores. Ela age ali somente na intermediação da locação. Adentrando aqui no mérito, o suposto corte de energia ele ocorreu em 24 de junho de 2005, já que os próprios autores descumpriram a cláusula contratual de transferência de titularidade da energia do imóvel, né? Então, esse corte ele ocorreu 53 dias após a assinatura do contrato. E lá no documento emitido na época pela Coelce, consta a referência em junho de 2005. Em junho de 2005, eles já haviam entrado no imóvel. Então, repito, essa cláusula 10, folhas 23 a 30 dos autos, consta expressamente que o locatário é responsável não só por promover a transferência das contas de consumo de energia para o seu nome, mas também, obviamente, de realizar esse pagamento. E, realmente, há uma cláusula de carência, né, em que foi concedida aí quase um ano de dispensa de aluguéis. Mas os demais encargos vinculados à locação não estão abarcados por essa carência, e isso consta expressamente nessa cláusula 10 do contrato. Então, ainda que tenha ocorrido a suspensão do serviço de fornecimento de energia da fatura, consta na fatura que há uma data referente ao tempo de vigência da locação pela parte autora, sendo que era obrigação da locatária proceder com essa transferência da titularidade da conta da unidade consumidora com seu pagamento, claro, né? Por fim, considerando o pedido de danos morais, a gente verifica nos autos que os autores não trouxeram quaisquer prova dessa situação vexatória alegada. Então, não há como se atribuir qualquer responsabilidade a ser aplicada à SJ, muito menos na seara moral.
motivo pelo qual eu venho pugnar pelo acolhimento das preliminares aqui suscitadas, e caso Vossas Excelências não entendam pelo acolhimento dessas preliminares, que o apelo seja rejeitado em sua integralidade, pugnando assim pela integral manutenção da sentença. São essas as minhas razões. Obrigada a todos. Doutora, pela sustentação. Ao desembargador Marcos William como relator para o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento de Vossa Excelência, desembargador Paulo, de forma particular, os advogados que fizeram sustentação, doutor Davi César, doutora Luísa Fontinelli. Passo, então, a leitura da ementa. Caso em exame. Recurso de apelação interposta contra a sentença da 5ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida contra a SJ Administração de Imóveis Limitada. Os apelantes sustentam que a responsabilidade pela transferência da titularidade da energia elétrica era da administradora do imóvel, que teria sido omissa ao não verificar e quitar débitos anteriores à locação, resultando no corte de energia durante o horário comercial e causando prejuízos à reputação da empresa e de seus sócios. Requer indenização de R$ 25 mil para cada apelante. Questão em discussão. Há 2 questões em discussão. 1. Definir se a administradora do imóvel possui responsabilidade pelo corte de energia decorrente de débitos pretéritos. E 2. Verificar se o ocorrido configura dano moral indenizável à pessoa jurídica apelante. Razões de decidir. 3. A responsabilidade pela transferência da titularidade do fornecimento de energia elétrica era da parte locatária, conforme previsão contratual, não havendo a obrigação da administradora do imóvel nesse sentido. 4. O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação da lesão à sua honra objetiva, reputação ou credibilidade no mercado, não sendo presumido in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo STJ, súmula 227. No caso concreto, os apelantes não demonstraram a efetiva lesão à sua imagem ou prejuízo comercial decorrente do corte de energia, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes cabia. 6. A concessão de 1 ano de aluguel gratuito pela administradora de imóvel não exime a locatária de cumprir suas obrigações contratuais, incluindo a regularização da titularidade dos serviços públicos essenciais. 7. Diante da ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da empresa, inexiste dever de indenizar, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste tribunal. Dispositivo e tese, recurso desprovido. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Voto como relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator, ratificando o voto provisório. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso, do apelo e recurso adesivo não conhecido. Obrigada. Bom dia a todos. Ali foi o passado. Pronto. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Perfeito. Obrigada. Desculpa, estou retificando o que eu disse, porque eu li foi a proclamação do resultado do processo passado, que já foi julgado. Próximo de pauta. Um, 2, 6, 126. Relator, desembargador Max William. O advogado Henrique Herbert Acioli de Souza. Vara Única da Comarca de Milagres, apelação de número 000713632-2017. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, excelência. Dispensa. 15 minutos para a sustentação. Deixa eu só me paramentar aqui, excelência. Ah, é só para... Eu aguardo. Deu certo. Bem, mais uma vez, bom dia. Aqui, saudando aqui a ilustre presidente dessa Câmara, desembargador Cleide Silva, doutor Marcos William, doutor Paulo de Tarso,
ilustre defensor público, ilustre Ministério Público, serventuários, doutora Lorena, colegas advogados, meu muito bom dia a todos os presentes. Excelências, neste caso em questão, eu vislumbro aqui para informar a vossas excelências em relação a um breve introito desse processo. Até mesmo pela curiosidade que existem duas sentenças nesse caso. Existe uma sentença aqui de folhas, de extinção do feito de folhas 37 e 38, que foi posteriormente cassada em sede recursal. Nessa sentença, foi pedido, foi determinado, na verdade, pelo juiz da primeira instância, que a parte autora juntasse os seus extratos bancários no processo. A parte autora não juntou, houve a sentença de improcedência. Como eu disse, posteriormente cassada. Após isso, veio o deslinde processual, contestação, réplica, enfim. Foi pedido novamente pelo juiz do primeiro grau a juntada dos extratos bancários do desembargador Marcos William. E até o final desse processo não foi juntado. Não foram juntados esses extratos bancários da parte autora. Foi solicitado também ao banco que juntasse o contrato originário, já que se tratava de um refinanciamento. O banco aludiu que, por ser um contrato muito antigo, não foi juntado. Não daria para achar. Contudo, foi juntado o segundo contrato, que seguiu as diretrizes do artigo 595 do nosso Código Civil, que versa sobre a contratação com analfabeto. Arrogo dos testemunhas, todos identificados. Esse contrato aqui é exatamente o objeto dessa pretensão autoral. Agora, doutor Marcos William, eu venho para a questão subjetiva desse processo. Lá na primeira sentença, o juiz já conhecia a parte autora e disse, eu quero que junte esses extratos e indefiro, já que não juntou, e também já conhecendo que a parte autora possui outros processos exatamente versando sobre empréstimo consignado, indefiro o pleito autoral. Talvez, excelências, até mesmo a condenação em R$2.000 de danos morais, a compensação de forma simples, ao invés de dobrada, e também pelo tempo, né, antes de 2021, e a compensação dos valores efetivamente entregues à parte autora tenham sido levados em consideração, juntando toda essa parte subjetiva de que a parte autora contém outros processos, autora quanto mais nessa comarca, tudo isso pode ter sido levado em consideração a essa condenação por conta disso. Dito isso, excelências, temos aqui uma prova que é o contrato arrogo assinado, cumprindo as determinações do Código Civil. Temos um TED que foi liberado e temos essa questão de conhecimento que trago aqui a vossas excelências. Por isso, por esses motivos bem simples, eu faço essa simples sustentação, pleiteando que seja reformada a sentença nesses quesitos. Caso vossas excelências tenham votado de forma diferente, eu rogo, excelência, que seja mantido, pelo menos, a questão desses danos morais, porque não tem como se vislumbrar um aumento, uma majoração, por conta desses deslindes subjetivos. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação. Obrigado, excelência. Ao relator, desembargador Marcos William, para proferir o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento, Vossa Excelência, desembargador Paulo. Cumprimento do doutor Henrique. Passo, então, a leitura da emenda. Caso em exame 1, apelações cíveis interpostas por Maria Félix dos Santos e Banco Itaú contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de relação contratual, combinada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000 a título de danos morais. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. 1. Definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato. 2. Estabelecer a forma de devolução dos valores descontados indevidamente. E 3. Avaliar a adequação do quanto fixado a título de indenização por danos morais. Razões de decidir. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do CDC, sendo a atividade bancária considerada serviço para fins de proteção consumerista. Súmula 297 do STJ. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações. 4. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, artigo 373, 2 do CPC, pois não apresentou o contrato originário, inviabilizando a verificação da legalidade dos descontos realizados na aposentadoria da parte autora. 5. Diante da ausência de prova documental da contratação, impõe-se a declaração de inexistência da relação contratual e a consequente restituição dos valores descontados indevidamente. 6. A repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, e da tese fixada no ARESP 676.608/Rio Grande do Sul, deve ocorrer em dobro apenas quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Como os descontos indevidos ocorreram antes de 30 de 3 de 2001, aplica-se a restituição simples. 7. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, sendo irrelevante a comprovação do sofrimento concreto. A fixação do quanto indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando precedentes dessa Corte, em casos análogos, o valor da indenização deve ser majorado para R$ 3.000, corrigindo monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, e acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso, súmula 54 do STJ. Dispositivo: recursos conhecidos, recurso do banco desprovido e recurso da autora parcialmente provido. É como voto, senhor presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso, para o voto. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso do banco para negar provimento e recurso da parte autora conhecido para dar parcial provimento. Excelência, muito obrigado. Bons julgados a todos. O 71 da pauta, 171. Débora Parente Rocha. Apelação civil da 2ª Vara Civil da Comarca de Sobral, de número 006-876-861-2016. Relator Paulo de Tarso. Senhora presidente, a doutora Débora, ela representa a Cecil Imobiliária. Confere, doutora Débora. Bom, porque o 171 aqui é o agravo interno, né? Tem uma apelação. 171, apelação civil. Apelação civil. E um agravo interno. Pronto, a senhora é a parte apelada, não é isso? Isso, excelência. Nós estamos aqui, doutora, conhecendo o recurso de apelação, para negando provimento ao recurso. A senhora ainda tem interesse na sustentação oral? Não, excelência, obrigada. Eu que agradeço. Ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Pois não, senhora presidente, renovar meu abraço, meu bom dia a Vossa Excelência, meu querido amigo desembargador Marcos William, também abraçar o Ministério Público, doutor Girão, o Manuel Girão, a Defensoria Pública, meu amigo também Alderi, Lorena, nossa secretária, a Força Policial aqui presente, e senhoras e senhores advogados, presentes como também virtual. Bom, eu vou ler aqui a proposta de emenda, que vai no seguinte sentido.
Direito civil, processo civil, apelação civil em ação de reintegração de posse. Arguição de esbulho, sentença que julgou improcedente a reintegração. Ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da pretensão reintegratória. Ausência dos requisitos necessários à tutela possessória do artigo 561 do Código de Processo Civil. Existência de contrato de locação, prova documental que demonstra a posse precária, ausência do ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Ônus que competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso 1 do CPC. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como eu voto, senhora presidente. E no caso aí, o agravo interno não conhecido, é isso, doutor? Seria 172, né? Porque Ele perde o objeto, né? Agravo interno perde o objeto. Isso. Também acompanho o voto do relator, ratificando meu voto provisório. Ao desembargador Marcos Filho para proferir o voto. Acompanho integralmente o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação para negar provimento. E recurso de agravo interno não conhecido. Isso, senhor presidente, o agravo interno é o item 172 da pauta, é recurso na perda do objeto, agravo interno prejudicado, não conhecido. Prejudicado, né, pela perda do objeto. Obrigada, excelência, um bom dia. Bom dia. Olha, o próximo. Nove sete, 197. Relator, desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Túlio Magno Gomes Ribeiro. Apelação civil, segunda vara da comarca de Horizonte. Processo número 002-4231-58-2018. Pensa a leitura do relatório, doutor. Desembargadora, o rapaz disse que era o meu, mas não, depois ele viu que não era o meu. É o doutor, não é... doutor Túlio Magno Gomes Ribeiro. Se não tiver, é bom proclamar logo o resultado e passa. Ele está virtual? De qualquer maneira, senhora presidente, ele não vai ter prejuízo nenhum, porque ele iria estar favorável a ele. Então, o desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Pois não, senhora presidente, leitura da emenda, da proposta, apelação, sentença procedente em parte, para condenar o requerido a pagar a título de danos materiais o valor de R$ 1.030 e a quantia de R$ 50 mil pelos danos morais sofridos. No caso, cirurgia no olho para correção de catarata, a qual descambou para uma endoftalmite, infecção pós-cirúrgica, e um glaucoma secundário à infecção, tudo a conduzir para a perda de visão e, assim, a incapacidade do requerente para o exercício de sua profissão de motorista carreteiro. Evidências de erro médico, laudo pericial judicial, aplicação do Código Consumerista e responsabilidade solidária. Parte requerida não se incumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor na forma do artigo 373.2 do CPC, danos materiais sob a forma de danos emergentes concedidos mediante comprovação. No STJ é pacífico a existência de danos morais originados por erro médico, arbitramento moderado, desprovimento do recurso, mantendo a sentença, senhora presidente, como voto. Também acompanho o voto do relator. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Com o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento.
Gilvan Melo Souza. 128 da pauta, 128. Apelação cível de número 028, 221, 453, 2022. Relator, desembargador Max William. Dispensa a leitura do relatório, doutor. 15 minutos para a sustentação. Então, só uma questão de ordem. Doutor Gilvan, o senhor fala em nome da... Nome do senhor Daci Costa, da parte apelada e, ao mesmo tempo, que depois o recurso adesivo. Que a gente pediu a majoração de R$ 8.000 para 20, em razão do evento morte. Pronto, Doutor Gilvan, nós estamos dando provimento aqui, apelação desprovida e provendo o adesivo. Gostaria de saber se o senhor ainda tem interesse na sustentação oral. Não, desembargador. Não. Muito obrigado. Senhores, bom Agradeço. dia a todos. Muito obrigado. Então, aguarde aí que vou só fazer a leitura do... Ok. ao desembargador Max Filho para proferir o voto como relator. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento, Vossa Excelência, o eminente desembargador Paulo, doutor Gilvan. Caso em exame, apelação cível, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Saber se a conduta da operadora de saúde enseja o dever de reparar os danos morais alegados. Saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E 3, saber se o termo inicial da incidência dos juros moratórios e correção monetária sobre tal verba. Razão de decidir, conforme disposto no artigo 12, 5C da Lei dos Planos de Saúde, a carência para atendimento do beneficiário do plano de saúde em caso de urgência e emergência é de 24 horas, não havendo que se falar em limite de cobertura apenas nas primeiras 12 horas de tratamento. Restando comprovada a adequação do quadro de saúde apresentado pela paciente ao disposto no artigo 35C1 da Lei 9.656, de 98, forçoso reconhecer a abusividade da conduta da operadora de saúde, sendo o indevido custeio pela parte requerida das despesas com a internação e eventuais tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde do beneficiário. A negativa de cobertura pela operadora de saúde para internação em regime de emergência configura a ocorrência de danos morais indenizáveis, precedentes do STJ. O quanto indenizatório, fixado pelo juiz de primeira instância, não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a conduta da operadora de saúde e o agravamento do quadro clínico da paciente, devido à majoração de tal verba ao valor de R$ 20.000. Sobre o valor fixado a título de indenização, deve incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Dispositivo, apelação desprovida, recurso adesivo provido. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Eu acompanho o eminente relator, senhora presidente. Eu, como votante, acompanho o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso adesivo da parte autora para dar provimento e conheceu do recurso da parte requerida para negar provimento. Excelentíssimos, muito obrigado. Boa sessão, boa sexta-feira, bom final de semana.
O 28, uma apelação civil de número 015 308 971 2018. 21ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Número de pauta 28, eu disse. Doutora, você é de que parte? É da Oliveira e Cunha Indústria e Comércio de Madeira Limitada, da apelante, apelada? Não, Excelência. Porque o recurso não foi conhecido. Não foi conhecido, perfeito. Você ainda tem interesse de fazer Não, a Excelência. sustentação? A gente representa aqui a parte apelada. Considerando aí o teor do julgamento, dispensa e a sustentação, considerando que a apelação não foi conhecida. Então, eu, como relatora, faço a leitura da proposta de ementa. Direito processual civil, apelação civil, princípio da dialeticidade, fundamentos da sentença não impugnados, recurso não conhecido. Perfeito, agradeço a atenção. Momentinho, falta a proclamação do resultado. Okay. Passa ao desembargador Max Filho para o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. O desembargador Paulo de Tarso para o voto. Também acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso. Próximo, 110. Relator, desembargador Max Willam. Advogado da parte apelada, Max Vinícius de Almeida. Confirma, doutor. Max Vinícius de Almeida. Apelação civil da 35ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, de número 026-374-408-2021. Dispensa a leitura do relatório. 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, só uma questão de ordem aqui. Doutor Marcos Vinícius, o senhor fala em nome da apelada. Nós estamos aqui no sistema do voto provisório desprovendo o recurso. O senhor tem interesse ainda na sustentação? Foi. Muito obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento a todos e, para a gente ganhar tempo aqui, eu vou ler só a parte negritada. Direito do consumidor e responsabilidade civil, recurso de apelação, ação de indenização por danos materiais e morais por falha em diagnóstico de Covid-19, resultado falso positivo de teste RT-PCR, inexistência de falha na prestação do serviço, responsabilidade objetiva mitigada, recurso desprovido. É como voto, senhor presidente. Voto acompanhando o relator, senhora presidente. Eu vou ter que repetir, porque eu desliguei. O desembargador Paulo de Tarso acompanhou o relator e eu acompanho o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado. Número de pauta. Obrigado. Bom dia, doutor. Relator, desembargador Max Willam. Olha aí. Advogado Francisco Carlos Nascimento. Ele se encontra virtual? Proclamar o resultado. Posso Eu vou ler o voto. ao desembargador Max Willam para o voto como relator.
Obrigado, senhora presidente. Reiterando o cumprimento a todos, passo a leitura, então, da parte negritada do voto. Direito de família, apelação cível, ação de alimentos, filiação socioafetiva, redução do valor fixado, binômio, necessidade e possibilidade, provimento parcial. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Acompanho também o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Próximo de pauta. 122, relator, desembargador Marcos William. André Sampaio de Figueiredo. Apelação cível de número 027-208-523-2021, da 15ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relator, desembargador Marcos William. Dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, só uma questão de ordem. Doutor André, não é isso? Sim. O senhor fala em nome da Serasa. Serasa. No caso da apelante, não é isso? Isso. Nós estamos aqui no sistema voto provisório, conhecendo o recurso e dando provimento. O senhor ainda tem interesse na sustentação? Não, excelência. Dispenso. Obrigado. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Vou ler o voto, senhora. Ao desembargador Marcos William para proferir o voto como relator. Obrigado, senhora presidente. Cumprimentando a todos. Doutor André. Passa então, vou ler só a parte negritada e o voto será disponibilizado ao final da sessão. Direito do consumidor e processual civil, apelação cível, ação declaratória de inexistência, inexigibilidade de débito acumulada com indenização por danos morais, inscrição em cadastro de inadimplentes, artigo 43, parágrafo 2º do CDC, súmula 359 do STJ. Comunicação prévia comprovada, data do envio da correspondência anterior à disponibilização da dívida no cadastro, ausência de responsabilidade da empresa mantenedora do banco de dados, condenação em danos morais da SEASA afastada, recurso conhecido e provido é o voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho o eminente relator. Acompanho o voto do relator, ratificando meu voto provisório. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Próximo de pauta. Obrigado pela atenção. Bom dia. Bom dia. Bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. 170. Carlos Celso Castro Monteiro. Relator, desembargador Paulo de Tarso. Apelação civil da primeira vara da comarca de Santa Quitéria, de número 000-181-687-2017. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim. 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, desembargadora Cleide, doutor procurador, demais desembargadores que compõem esse colegiado. Trata-se o presente recurso de apelação de uma ação de obrigação de fazer que foi julgada improcedente pelo juiz da primeira vara da comarca de Santa Quitéria. O objeto do pedido dessa obrigação de fazer diz respeito ao comparecimento da apelada ao cartório para assinar a escritura definitiva de uma compra do imóvel realizado no ano de 2000. Aliás, realizado no dia 5 de abril de 2010, ou seja, 10 anos que foi comprado esse imóvel e até agora não foi transferido para o real proprietário. Foi alegado a preliminar de contingência. Me permita ler aqui parte da sentença que espanca de forma direta a contingência alegada nas contrarrazões. Diz o seguinte, o juiz de primeiro grau com relação à preliminar. Verifica-se que a parte requerida alega a existência de contingência com ação tombada sob o número tal, cujo processo foi julgado e que a sentença transitou em julgado.
porém, tem como pedido a entrega do imóvel nos moldes e na área declarada no contrato de compra e venda, ou, subsidiariamente, o ressarcimento proporcional à área inferior à descrita no contrato, no valor de R$ 10.500, perdas e danos no valor de R$ 5.000, dano moral no valor de R$ 5.000. Por outro lado, nesta ação, o requerente pede apenas a condenação e a obrigação de fazer, consistente em determinar que a requerida compareça ao cartório de registro de imóveis e, assim, a escritura definitiva do imóvel objeto da compra e venda. Foi norteado toda essa ação no primeiro grau com relação às despesas cartorárias. Se nós observarmos as peças escritas pela cooperativa apelada, chegamos a essa conclusão. Ocorre que aqui não se discute de forma nenhuma com relação às despesas cartorárias. Até porque o artigo 490 do Código Civil é claro, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura do registro do cargo do comprador, bem como foi fundamentada a presente ação no artigo, na cláusula 5ª do contrato, que diz que, pagas as prestações estipuladas na cláusula 1ª, o compromissário providenciará a escritura definitiva do imóvel, assumindo, além disso, as despesas respectivas, incluindo o registro competente. Ou seja, aqui se busca simplesmente transferir um imóvel que foi comprado no ano de 2010 para, no caso, o apelante. Esse imóvel pertencia à cooperativa lá de Santa Quitéria e estava indo a leilão numa ação trabalhista. Então, foi feita a venda, o contrato encontra-se nos autos, e dessa venda foi pago, no caso, o valor devido e o imóvel saiu do leilão e foi adquirido pelo apelante. Dessa forma, requer, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, que seja dado provimento ao recurso, sendo desacolhida a preliminar suscitada, em face da causa de pedir ser diferente das duas ações, e, ao final, ser determinado, no caso, a obrigação de fazer, para que o representante da cooperativa compareça ao cartório de registro para assinar a escritura definitiva. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sua explanação. Ao desembargador Paulo de Tarso, para proferir seu voto como relator. Pois não, senhora presidente, faço a leitura da proposta de emenda. Apelação, sentença improcedente do pedido de obrigação de fazer, consubstanciado na imposição do requerido de comparecer ao cartório de registro de imóveis para assinar a escritura definitiva do imóvel descrito na petição inicial. No caso, o autor é o promissário comprador de imóvel. Incide a espécie o artigo 490 do Código Civil. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor e as da tradição. O contrato firmado entre as partes prescreve expressamente responsabilidade do comprador arcar com as despesas de escritura e registro do imóvel adquirido. Provavelmente não demonstrou sequer a negativa de que o demandado não se esmerou em cumprir com o que lhe cabe. Precedente do STJ no ARESP número 2.616.224, relator do ministro Antônio Carlos Ferreira. Nada a reparar, eu voto pelo desprovimento, senhora presidente. Acompanho o voto do relator também como votante. Passo a palavra ao desembargador Marcos Filho para o voto. Integralmente com o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Senhora presidente, poderia dar 5 minutinhos aí de intervalo aí?